Pegar sua Bíblia e abrir comigo lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Creio que o Senhor, Ele vai falar com as nossas vidas hoje, porque Deus, Ele sempre fala, mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Quero esperar os irmãos acharem para nós estarmos lendo todos juntos, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. 1 Reis, capítulo 19. Amém, irmãos? Glórias a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 em diante diz assim: diante disso, Jezebel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizestes com os profetas. E assim Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Glórias a Deus, Jesus. Aqui a gente vê uma palavra muito conhecida sobre Elias. É uma palavra qual é muito falada, muito pregada. A gente vê que Elias era um grande homem de Deus. Elias era um homem a qual, quando ele orava, muitas coisas sobrenaturais aconteciam. Quando Elias orou para não chover, por em torno de 3 anos e meio não choveu. E quando ele orou novamente, a chuva voltou. Elias foi um homem a qual, quando ele orou, Deus fez descer fogo dos céus sobre o altar. Eu quero que você compreenda algo nessa noite, porque muitas pessoas, elas estão passando por momentos ruins na vida delas, e elas não sabem como lidar com isso. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de entendimento. Se você não tiver entendimento das coisas espirituais, se você não tiver entendimento da vontade de Deus, você vai passar por muitos sofrimentos. Não porque é da vontade de Deus, não, Deus ele não quer que você sofra. Mas nós sofremos quando nós tomamos decisões e escolhas a qual não são segundo a vontade do nosso Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? E aqui a gente vê um homem a qual ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Ele era usado muito pelo Senhor. Mas a gente vê que de repente o desânimo vem sobre a vida dele. A gente vê que de repente esse homem ele tem vontade agora de deixar de viver. E o que eu acho engraçado é que primeiro ele foge para não morrer, e depois ele pede para morrer. Sabe, muitas vezes nós passamos por altos e baixos na nossa vida. Muitas vezes está indo tudo bem na nossa vida, quando do nada parece que está dando tudo errado. Estamos alegres, felizes com o projeto, vontade de fazer algo,
mas de repente dá um desânimo, dá vontade de largar, de abandonar, de não fazer mais. Às vezes dá vontade de servir a Deus com uma intensidade, vontade de louvar, de pregar, de fazer. No outro dia não dá vontade de vir ao culto. Sabe, nós precisamos aprender a vencer isso. Nós precisamos aprender a passar por cima disso. Nós precisamos aprender a passar por cima das pedras, desviar dos espinhos, das coisas que vêm contra a nossa vida. Não vamos mentir para nós mesmos. Quem aqui nunca acordou e parecia que o dia estava tudo cinza? Quem nunca acordou e parecia tá dando tudo errado hoje? Parece que o dia não tem brilho, parece que o dia não tem alegria, parece que o dia não tem paz. Sabe, todos nós já passamos por isso. Todos nós em algum momento da nossa vida recebemos como se fosse uma descarga de desânimo sobre a nossa vida. Só que o grande problema é quando nós não sabemos lidar com isso. O grande problema é quando nós não sabemos vencer isso. O grande problema é quando nós não sabemos pintar o dia novamente para que venha ter cor e brilho novamente sobre a nossa vida. E daí muitos acordam desanimados, sem vontade de fazer as coisas, e passam o dia assim. E o grande problema é que vão acostumando, dia após dia, os seus dias não tem brilho, não tem vida, não tem alegria. Nós precisamos fazer todos os dias serem dias especiais, serem dias carregados de alegria, carregados de esperança para nós. Porque quando nós perdemos a esperança, nós perdemos o sentido de vida. No momento que você perder a esperança, você vai perder o sentido de viver. Você vai perder o sentido de ter uma família, você vai querer se afastar. Você vai perder o sentido de vir à igreja. Você vai perder o sentido muitas vezes de trabalhar, de conquistar, de ter. Sabe, a esperança, ela é algo que precisa estar viva dentro de nós. Se você não tiver esperança, você não vai ter vida. Nós estamos aqui hoje porque nós temos esperança de um dia ir morar com Cristo Jesus, de ter uma vida com Cristo Jesus. E essa chama, ela precisa queimar dentro de nós, para que nós possamos continuar enfrentando o frio, enfrentando o calor, deixando as nossas vontades. Esperança de ter um encontro com Jesus Cristo. Esperança de ser transformado e de ser mudado. Todos os dias eu olho para mim e digo: eu preciso mudar. E as pessoas olham para mim e dizem: eu queria ser como pastor. E eu olho para mim: eu preciso mudar. Todos os dias eu tenho esperança de ser um homem melhor. Todos os dias eu tenho esperança de ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu tenho esperança de ser mais parecido com Cristo Jesus. Todo dia eu tenho esperança de ser transformado e mudado, para um dia ouvir: vinde a mim, bendito do meu Pai. Esperança. Esperança de viver coisas novas, de viver coisas grandiosas, de realizar coisas. Quando nós vamos para o dicionário vai dizer que esperança significa ver como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, expectativa, espera e fé. Ou seja, a esperança, ela está ligada com a nossa fé. Se você não tiver fé, você não vai ter esperança. E está ligado em esperar algo. Ou seja, a esperança é você crer que vai haver uma mudança. É você crer que vai receber algo.
E a palavra do Senhor diz assim em Salmo 146, versículo 5: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Como é feliz aquele que tem esperança no Senhor, no seu Deus. Paulo e Silas, na prisão, humilhados, chicoteados, presos, amarrados, mas estavam felizes, porque tinham esperança no Senhor Jesus, porque tinham esperança que Jesus podia tirar eles de lá, mas eles também tinham esperança que se eles morressem, ia ser lucro para eles, porque eles iriam para a eternidade com Jesus. Esperança de uma vida eterna, esperança de Deus tirar do cativeiro, do fundo do poço, trazer mudança e transformação. Pode chorar a noite inteira, mas pelo amanhecer a alegria do Senhor vem. Esperança de viver coisas melhores. Quem que está com esperança de que o dia amanhã vai ser maravilhoso? Esperança de que amanhã talvez vai ter sol, esperança de que aquilo que era para dar errado, a partir de agora vai começar a dar certo. Esperança. Bom, mas pastor, não deu certo. Vou continuar tendo esperança, porque um dia vai dar certo. E tudo aquilo vai se tornar apenas um passado bem distante, que eu não quero nem lembrar, porque se eu sofri, eu não me lembro. É isso que o Senhor tem preparado para nós, vivermos com esperança. Só que aí vem uma coisa maldita, uma coisa que não deveria existir, chamada desânimo. E o problema é que quando o desânimo vem, significa que a esperança já foi. E daí a pessoa pensa, acho que não vai dar certo. Daí vem o desânimo, acho que eu não vou ter dinheiro. Daí vem o desânimo, será que Deus realmente vai me usar? Nós precisamos primeiro compreender como o desânimo é gerado. Depois nós precisamos aprender a vencê-lo. E dizer, desânimo sai, porque a esperança e a fé está voltando. E eu vou viver coisas novas, eu vou viver coisas maiores, eu vou viver coisas grandiosas. Sabe, nós precisamos pegar as coisas simples para aprender as coisas profundas. Você quer aprender a ter esperança? Vai lá distante, lá na colônia, e pega o agricultor. Ele lança a semente com a esperança que vai gerar frutos. E aí que está, porque às vezes a esperança também é esperar. Você precisa esperar que aquela semente vai crescer, e também crer que Deus vai enviar a chuva no tempo certo. Sabe, muitas coisas vão tentar gerar desânimo na sua vida. Aqui, quando o profeta, esse homem muito usado por Deus, ele vai ouvir apenas uma mensagem de Jezebel. Esse homem, ele fez descer fogo dos céus. Sabe o que é isso? Ele disse para os profetas de Baal: ei, façam um altar, chamem o Deus de vocês, e eu vou fazer o meu altar e vou chamar o meu Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Ficaram o dia inteiro gritando, o dia inteiro se cortando, o dia inteiro chamando os falsos deuses, não aconteceu nada. Elias apenas fez uma oração, deu seu fogo dos céus, queimou a lenha, queimou o sacrifício, queimou toda a água que foi derramada dentro, secou tudo. O Deus que responde com fogo. Só que esse mesmo homem, ele desanimou, e o grande problema é que ele não soube lidar com o desânimo.
Quando Jezebel disse assim, ó: eu farei a mesma coisa contigo que tu fez com os meus profetas. Eu te matarei, eu te destruirei. E ela disse assim: que aconteça as piores maldições na minha vida se isso não acontecer. Quando o profeta Elias recebeu essa mensagem, ele fugiu com medo. Mas ele não havia matado muitos falsos profetas, ele não foi usado por Deus para descer fogo dos céus, ele não foi usado por Deus para fazer não chover. Sabe, o problema é que ele deixou palavras que não vieram de Deus entrar no coração dele. E quando ele desanimou, foi tão forte o desânimo, que ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, tira a minha vida. Sabe, o grande problema é que muitas pessoas estão passando por isso, muitas pessoas já passaram por isso, mas a grande questão é, se você não souber lidar com isso, isso pode te matar. Elias perdeu o ministério dele, teve que passar para Eliseu, por causa desse desânimo. Sabe, apenas uma mensagem, escute só, apenas uma mensagem fez ele se esquecer quem que ele era em Deus. Apenas uma mensagem fez ele se esquecer do tamanho do Deus a qual ele servia. Apenas uma mensagem fez ele se esquecer dos propósitos, do chamado, da unção, dos dons, do poder, da autoridade a qual ele tinha. Um homem que tinha autoridade sobre uma nação, quando o desânimo entrou, se esqueceu dessa autoridade. O desânimo, quando ele vem, ele vai remover de você toda a lembrança daquilo que Deus fez na sua vida. Por isso que quando a pessoa ela entra num estado de desânimo, ela acha que Deus abandonou. Ela não se lembra mais dos livramentos que Deus deu no trânsito, não se lembra mais da cura que Deus deu lá atrás, não se lembra mais da restauração que Deus fez na vida dela, não se lembra mais que Deus tirou ela lá da miséria, da pobreza, do pecado e do vício, não se lembra mais do que Deus fez na vida dela. Ela se esquece das maravilhas a qual o Senhor fez sobre a vida dela. E nós vivemos num mundo cheio de vozes que não vêm de Deus. O segredo é nós não darmos ouvidos para as vozes que não vêm do Senhor. Pessoas estavam para abrir empresa, vem uma voz que não é do Senhor e diz: não vai dar certo, não adianta, você ter que pagar muito imposto, é muito trabalho, muito serviço. Desistiu, enterrou o projeto. Pessoas talvez que tinham o desejo de tirar a habilitação, vem alguém e diz: é difícil, é complicado, é muito perigoso. Desistiu. Ou seja, vozes que não vieram do Senhor, matando sonhos, projetos, gerando desânimo, fazendo se esquecer do que Deus já fez na vida das pessoas. Vozes estranhas gerando medo, gerando ansiedade, gerando preocupações, gerando dúvidas sobre as pessoas. Sabe, as vozes que não vêm de Deus, elas vão te conduzir para lugares muito ruins. Mas a voz de Deus, essa é a voz que vai te conduzir para o melhor caminho. Então a primeira coisa, quando vier o desânimo, não dê ouvidos para essa voz, pois ela não vem do Senhor. Quando alguém apontar o teu pecado e dizer: ei, tu não é digno porque tu é pecador, não dê ouvido para essa voz, ela não vem do Senhor. Quando alguém dizer que você não é capaz, não dê ouvidos para essa voz. Quando alguém disser que você não é capacitado, que você não é preparado, quando disser que você é tímido demais para isso, que você não tem condições para isso, quando rirem de você e disser que você vem de uma família pobre e você não vai conseguir, não dê ouvido
para essas vozes, porque elas não vêm do Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Elias desanimou, quis morrer, porque ele deu ouvidos para uma voz que não veio de Deus. Se ele não tivesse dado ouvidos, ele teria permanecido naquele lugar, e ele teria demonstrado ainda mais o poder e a unção de Deus sobre aquele lugar. Ele teria feito ainda mais sobre aquele lugar. Ele teria feito coisas muito mais grandiosas sobre aquele lugar. Você precisa aprender a filtrar o que vem e o que não vem do Senhor. Todo conselho que te der, que não estiver alinhado à palavra do Senhor, joga no lixo. Não julgue a pessoa, não fale mal da pessoa, mas julgue a profecia, julgue o conselho, e jogue fora tudo aquilo que não vier do Senhor. Porque a nossa vida, ela não pode ser baseada por circunstâncias, ou pelas emoções, e nem pelos maus conselhos. A nossa vida, ela precisa ser baseada pela voz e pela palavra do Senhor, do nosso Deus. E aí, quando você tiver uma palavra de Deus, e você se mover debaixo dessa palavra de Deus, nada mais vai te desanimar. Nada mais vai te desanimar. Sabe, quando eu fui consagrado a pastor, muitas pessoas disseram que eu fui levantado pelo homem. Muitas pessoas disseram para mim: ei, tu não foi chamado para ser pastor, para cuidar de igreja. Muitas pessoas tentaram me tirar desse ministério. Muitas pessoas tentaram me matar. Muitas pessoas que deveriam ter estendido a mão e me ajudado, me deram conselhos que, se eu tivesse dado ouvido, eu não estaria aqui hoje. Mas eu tinha uma palavra de Deus, e eu andei debaixo dessa palavra. Tudo aquilo que não vem do Senhor eu removi da minha vida. Muitas armadilhas, muitas ciladas, muitas mentiras, mas eu não dei ouvido, permaneci na palavra de Deus. E eu tinha certeza que não foi o homem quem que me levantou. Eu tinha certeza que foi Deus quem que me escolheu, quem que me chamou e quem que me preparou para o servir. E essa palavra permanece no meu coração, e é o que faz eu permanecer na vontade do Senhor. Você só precisa ouvir e seguir a palavra de Deus. Aquilo que não vem do Senhor não é para a sua vida, porque o inimigo sempre vai tentar colocar você num lugar parecido daquilo a qual Deus ele tem para a sua vida. Você vai achar que está no lugar de Deus, mas muitas vezes não está, porque o lugar onde Deus ele tem para a sua vida é muito melhor. Sabe, escolhas erradas, elas interrompem os propósitos de Deus na nossa vida. Elias teve o seu ministério interrompido, porque ele teve uma escolha errada, debaixo de um desânimo. Ele teve que passar o seu ministério para Eliseu continuar, porque ele tomou uma decisão errada. Nós precisamos pegar a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração e andar segundo essa palavra. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar. Se o Senhor disse que é contigo, é porque Ele é contigo. Se o Senhor te chamou para fazer tal coisa, é porque o Senhor Ele vai te usar naquilo, se tu permaneceres debaixo da palavra. Sabe, muitas vezes nós sentimos pena de nós mesmos. Quando você sentir pena de você, você abre uma porta para o desânimo entrar. Sabe, pessoas que dizem assim: ah, mas é porque só eu quem que faço. Ah, mas é porque se não for eu na minha casa, vira uma bagunça. É só eu quem que faço, ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinho. Deus ele não se agrada de quem se faz de vítima. O desânimo vai entrar na sua vida.
Você vai achar que está sozinho em tudo. Sabe por quê? Porque Eliseu, ele se achou assim. Eliseu, ele disse: Senhor, todos os outros te abandonaram. Senhor, todos os outros estão servindo ao mundo, só eu ainda sou fiel a ti. Se fez de coitado, como se só ele ainda servisse ao Senhor. E Deus disse: não, ainda tem muitos outros que estão reservados ainda, porque eles não se dobraram e não beijaram a imagem de Baal. Sabe, quando nós nos fazemos de vítimas, nós nos tornamos perdedores. Porque você não é vítima. Escute, você não é um coitado, você não é um abandonado, você não é uma criatura, você é propriedade particular do Senhor. Você é filho e filha de um Deus Altíssimo que tem poder sobre todas as coisas. Deus liberou autoridade sobre a sua vida para pisar serpentes e escorpiões. Desde o princípio, Deus já liberou autoridade. Quando nós pegamos Adão quer dizer, o primeiro homem, Deus diz: domine sobre todos os animais. Domine sobre os animais que voam, que se rastejam, sobre todos os animais. Ou seja, um poder foi liberado. E é isso que está na nossa vida. Quando nós nos fazemos de vítima, é a mesma coisa que nós pegar esse poder e deixar de lado. E Deus não se agrada disso. Nós precisamos compreender a identidade de filho que nós carregamos. Sabe o que você tem que fazer? Bom, se os outros não querem fazer, então eu vou e faço. É isso. Se os outros não querem limpar a igreja, então eu vou e faço. Se os outros não querem me ajudar, eu vou fazer sozinho, com Jesus comigo. Sabe, é isso que Deus ele quer de você. Que seja guerreiro, que seja valente, que enfrente os problemas, que seja vencedor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, só para dar um exemplo, os irmãos do louvor não puderam vir hoje, porque a irmã passou mal, acabou desmaiando. O irmão que era para fazer a abertura do culto, não conseguiu vir também. E eu pensei, então eu vou preparar o louvor para hoje. Então vou arrumar outra pessoa para fazer a abertura. Era para outra pessoa fazer os dízimos, as ofertas, não deu também, não, então eu vou e faço. Sabe, às vezes Deus ele permite acontecer para ver qual vai ser a nossa reação. Se nós nos fazermos de vítima e disser: ninguém me ajuda, só eu, aí eu me torno mais que perdedor, aí eu me torno um fracassado mesmo, um fraco mesmo. Mas se eu disser: não, se o Senhor és comigo, aí então eu vou. Sabe o que tu faz? Tu pega o desânimo da tua vida, joga fora e coloca esperança. Tu joga a tristeza fora, tu joga a preocupação fora, tu joga aquilo que é ruim fora, e coloca esperança, fé, ousadia, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Quem está entendendo o que Deus está falando? Oh, mas pastora, minha família não serve a Jesus. Vá você e sirva então. Mas ninguém da minha casa me ajuda, ninguém me apoia, todo mundo contra. Vá você e sirva. Vá você e faça a diferença. Que Deus vai usar a tua vida para salvar eles. Deus vai usar a tua vida para transformar a vida deles. Mas o mundo inteiro não obedece a Deus, mas eu vou obedecer. O mundo inteiro está indo para lá, mas Jesus disse que é para lá, então é para lá que eu vou. Mas se você desanimar, você vai dizer: todo mundo está indo, eu vou junto. É ou não é?
Mas se você tiver esperança na tua salvação, você vai dizer: se o mundo for, que vá, porque eu estou indo com Jesus. A tua esperança não pode morrer. Se o teu familiar disser: eu não vou no culto hoje, não desanima, não retroceda. Esperança: eu vou buscar por mim e por ele. Mas a igreja está vazia, muitos irmãos faltaram. Que bom que nós estamos aqui, porque nós vamos orar por aqueles que faltaram. Esperança: ver as coisas diferente, ver as coisas como devem ser vistas, porque aqueles que permanecerem firmes até o final, esses é os que vão ser salvos. Aqueles que permanecerem firmes vão ser salvos. Sabe, a gente abre o Facebook, o Instagram, um querendo ser melhor do que o outro. Vai lá, olha a minha foto lá no... Não tenho Face, não tenho coisa, mas às vezes aparece umas aí, que os outros botam. Bonito, lindo, cheio de Photoshop. Daí olha pessoalmente e diz: não, meu pastor nem é tão bonito assim. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitos estão desanimando, porque estão se comparando. Muitos estão dizendo: porque eu não consigo pregar dessa forma, porque eu não consigo louvar dessa forma, porque eu não tenho condições financeiras como o outro. Se desanimam porque se comparam. Sabe, Elias, obrigado, diácono. Elias, ele disse assim: eu sou um fracasso. Olha o que ele disse: eu sou um fracasso porque eu sou como os meus antepassados foram. Elias estava se comparando aos seus antepassados que também pecaram. E quando ele se compara com os outros, aqui entra algo muito interessante. Porque a primeira coisa, todo aquele que se compara, ou ele vai se tornar orgulhoso, ou ele vai se tornar inferior às outras pessoas. E Elias estava se tornando inferior aos seus antepassados, porque ele estava se comparando. Ou seja, ele tinha uma expectativa de algo. Compreenda essa chave. Nós precisamos ter esperança, mas a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Porque olha só, se eu tiver esperança que vou comprar essa caixa de som, eu vou lá, guardo o dinheiro, economizo, estraga algo no meu carro e eu gasto aquele dinheiro com outra coisa. Eu tinha uma esperança de comprar essa caixa, mas eu não consegui. O que vai acontecer? O desânimo vai entrar na tua vida, porque você não conseguiu alcançar aquilo a qual você esperava. Então aqui que está o grande problema, porque muitas vezes nós temos expectativas e esperanças naquilo que é errado. Muitas vezes nós temos esperança de conquistar aquilo que Deus, Ele não quer para a nossa vida, e quando não alcançamos, a gente acaba se frustrando. Elias, ele se frustrou, porque ele não conseguiu ser melhor do que os seus antepassados. Ou seja, ele colocou uma expectativa e uma esperança aonde ele não deveria ter colocado. Por isso que você precisa cuidar. Às vezes você está colocando esperança de conquistar algo que não é da vontade de Deus para a tua vida. Se você não conseguir, você pode acabar se frustrando, você pode acabar se desanimando. Por isso que a tua esperança e a tua expectativa tem que estar alinhado à vontade e à palavra do Senhor. Você precisa se mover segundo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida.
E aí sim que quando aquilo se realizar sobre a sua vida, o seu coração vai se encher da alegria do Senhor. O seu coração vai se encher da alegria do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Esperança adiada, expectativa que não deu certo, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Tem expectativa no que o Senhor Ele tem para a tua vida, que quando aquilo se realizar, o seu coração vai se encher de alegria. E jamais se compare com as pessoas. Sabe, você é especial para Deus. As pessoas não conseguem compreender isso. Sabe, ouça isso com atenção. Você é especial para o Senhor. Foi Deus quem que te fez, Deus quem que te desenhou, Deus quem que te projetou. Deus Ele não quer que você copie ninguém. Deus Ele não quer que você seja igual a ninguém. Deus Ele não quer que o olho seja nariz. Deus não quer que a orelha seja a nuca. Deus não quer que o dedo seja o pé, não. Cada parte do corpo tem uma função. Assim é você. Quando você se alinhar ao chamado e o propósito que Deus Ele tem específico para a sua vida, aí sim você vai se realizar. Aí sim você vai encontrar a verdadeira felicidade. Sabe, se eu pegar um instrumento desses aqui, em 5 minutos todo mundo foge da igreja, porque eu sou bem desafinado. Se eu cantar, as crianças são capazes de fechar o ouvido. Bom, mas eu vou me entristecer porque eu não consigo louvar. Não, deixa para quem sabe, porque eu vou fazer a minha parte, que foi pregar. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para falar de Jesus. Então é isso que eu faço, e deixo os outros fazer a parte deles. Assim é conosco. Para cada pessoa Deus tem um chamado diferente e específico. Faz assim, com seu dedão. Agora tente achar alguém que tenha a mesma digital que a tua. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que você é o único, que você é especial, que não é para você ser igual a ninguém, nem imitar a ninguém. Você é perfeito da forma que Deus te fez. O teu cabelo é lindo para o Senhor da forma que Ele te fez. O teu corpo é lindo para o Senhor da forma que Ele te fez. Quando nós conseguimos compreender isso, que foi Deus quem que nos fez da forma qual Ele queria e da melhor forma, o desânimo sai de nós, a tristeza sai de nós, a vaidade sai de nós, e ali nós encontramos o verdadeiro motivo de Deus ter nos feito. O desânimo é uma cegueira espiritual que faz você não enxergar o valor que você tem, que faz você não enxergar o que Deus já colocou sobre a tua vida. Sabe, o profeta Elias esqueceu quem ele era em Deus. Ele esqueceu quem ele era em Deus, porque ele desanimou. Nós não podemos esquecer do que nós carregamos, nós não podemos esquecer do que Deus já fez na nossa vida. O inimigo vai tentar fazer você esquecer do que Deus já fez na sua vida. Sabe, eu quero que você, quando chegar em casa ou amanhã, pega um caderno, se possível compra um caderno novo, começa a escrever tudo o que Deus já fez na sua vida. Sim, começa a se lembrar lá, da onde Deus te tirou lá de trás, livramentos que tua mãe falava que tu quase morreu lá, Deus quem que te salvou, Deus quem te deu livramento, livramentos de acidente, livramentos de doenças, e começa a anotar tudo.
E aí você vai fazer as tuas experiências com Deus gerar esperança sobre a tua vida. Porque quando o desânimo tentar entrar na tua vida, você vai pegar aquele caderno e vai começar a ler. E você vai pegar as experiências a qual você teve com o Senhor. E essas experiências vão começar a gerar esperança em você novamente. E você vai dizer: até aqui o Senhor, Ele tem me ajudado. Até aqui o Senhor, Ele tem estado comigo. E você começa a se lembrar das coisas boas a qual Deus já fez na sua vida. E aí você é renovado a viver coisas mais maiores, mais melhores, mais grandiosas e mais novas da parte dele sobre a tua vida. Crente não pode andar triste. Crente não pode andar desanimado, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa vencer aquilo que está tentando te matar. Quando a tristeza tentar entrar no seu coração, você vai dizer: tristeza, tu não tem permissão para entrar aqui, saia. Coloca um louvor, começa a adorar a Deus e chama: vem alegria. E chama: vem esperança, vem fé, vem amor, vem misericórdia. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Os seus dias nunca mais vão ser cinzas. Eles vão ser cheios de luz, cheio de alegria. E aonde você colocar os seus pés, você será sal para essa humanidade. Amém? Convido vocês a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra qual o Senhor tem nos dado, Senhor.